Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Bom dia. Que o grande amor de Deus, a graça de Deus, o Deus dos céus, o Deus Criador dos céus e da terra, seja com você. Homem de Deus, mulher de Deus, jovens que temem a Deus e esperam a vinda de Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para falar da palavra de Deus, mais uma porção que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 7, vai falar sobre o dilúvio, Vai falar sobre um momento na vida da humanidade que marcou terrivelmente, tanto os que pereceram, quanto a família de Noé, que permaneceu. E assim também tem marcado toda a humanidade desde então. E Jesus, ele compara o arrebatamento da igreja com os dias de Noé. Por isso, vamos estar ministrando aqui, pedimos que você acompanhe esse vídeo até o final. Você que ama Deus, vamos aprender de Deus, amém? Hoje estou aqui com o evangelista Ricardo, amém? Ele vai dar uma saudação em nome de Jesus, amém? Amém. A graça e a paz seja com todos. Que esta palavra você venha a refletir nela. A palavra de Deus ela é poderosa. Venha dar crédito. Toda geração passada ela teve a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus, mas nem todos tiveram proveito porque não havia fé na palavra. E nós sabemos que toda geração que não deu crédito, a geração que não creu na palavra de Deus, ela foi destruída. E nós sabemos que também este mundo está reservado para o fogo. Há um dia marcado no calendário de Deus que ele trará o juízo sobre toda essa nação. E ele nos deu certeza, como está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, que ele nos deu certeza ressuscitando dentre os mortos, que foi Jesus Cristo. Então esse dia está marcado. Que esta palavra dita aqui você venha refletir e venha dar crédito e buscar pelo conhecimento de Deus, aprofundar na Sagrada Escritura. Aleluia. Amados, a leitura vai estar fazendo início em Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 5, amém? Trata-se do juízo de Deus por meio do dilúvio. E a gente sabe que o dilúvio veio por conta do pecado. Embora no capítulo 6 de Gênesis encontre-se uma geração dos filhos de Deus, todavia, como diz também no capítulo 82 de Salmos, pereceram, mesmo sendo filhos de Deus, por conta do pecado. Então aqui, olha o que está escrito. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha, a justiça, a busca por uma vida na presença de Deus resultou em uma salvação. Isso é maravilhoso. Versículo 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Vemos aqui a instrução de Deus, Deus dando uma instrução, instruindo Noé a fazer algo que iria consumar a sua salvação, a salvação que Deus projetou para ele. Mas eu queria aqui enfatizar o versículo 4, quando Deus diz que depois que Noé entrasse na arca, iria passar 7 dias. 7 dias após a entrada de Noé na arca, até que Deus viesse abrir a janela dos céus e as comportas dos abismos, para que se cumprisse o que ele diz, viesse o dilúvio e perecesse toda a carne.
7 dias lá dentro. E olha uma coisa, preste atenção, pense. Uma pessoa dentro de uma arca ou numa casa, esperando um mal que iria vir sobre a face de toda a terra. Como seria, como é que estava ali o sentimento desses homens, dessas mulheres? Triste, né? Saber que muitos iriam morrer porque não deram crédito à palavra de Deus. E pessoas, né, chegadas aí, amigos, família, né? E o que nós vemos hoje na geração presente é o que ocorreu lá na geração de Noé. Hoje pregamos para os amigos, para a família, mas não crê na palavra, né? Vem outros ensinando coisa do mundo e dão crédito como superstições, né? Muitos aí acreditam que quando há um vento forte, que colocar ali um machado, uma peneira, que vai passar. São coisas aí que o mundo, né, tem Feitiçaria, né? algo que não é verdadeiro. E quando nós pregamos a palavra, como nós, né, dizemos aquilo que Deus, né, revelou, não acredita e vai ocorrer, né, nos nossos dias, como foi nos dias de Noé. Ó, eu quero que vocês examinem algo aqui. Vocês acham que pelo fato de Deus ter dado graça a Noé, e ele está ali buscando uma salvação, Noé estava em paz? Será que os filhos de Noé, Sem, né, Jafé e Cã, estavam em paz? Será que a esposa de Noé, suas noras, estavam em paz? Não, amados. Aquela família estava, primeiro, apreensiva e amedrontada com tudo que iria estar acontecendo. Porque Noé, ele era o primogênito do seu pai. Só que depois de Noé, o seu pai teve filhos e filhas. Ele tinha irmãos, Noé tinha irmãos, tinha irmãs, tinha sobrinhos, sobrinhas, tinha amigos, tinha parentes mais distantes. Tinha todos esses que ele amava, que ele interagia, que ele preocupava, para quem ele pregava. E agora, Deus disse que vai matar todo mundo. E ele sabia que era verdade. Tanto é que ele obedeceu a Deus na construção da arca. E ali ele entrou quando Deus falou com ele. E ele ficou ali, meu Deus, apreensivo. E eu estou falando isso porque parece que a igreja hoje não está entendendo o que Deus está anunciando. Quando nós falamos na igreja sobre o arrebatamento, claro que tem uma alegria. Claro que quando Deus disse, ó Noé, você foi achado justo e eu vou salvar você e tua casa, claro que veio uma paz no coração de Noé. Veio um certo tipo de alegria. Mas quando ele olhava para a realidade, ele entristecia. Ele temia. Como é na igreja, olha, Jesus está voltando, os irmãos da glória a Deus por isso. Temos que continuar dando glória assim, e desejando que Jesus volte. Mas temos que sofrer também por aqueles que vão ficar, pela parentela. Tá? Então, olha o que ocorre. Passou um dia, apreensivo, 2, 3, no 7º dia, a água começou a cair. A água começou a cair, começou a subir. E durante os 7 dias que esteve ali, 7 dias é uma semana, dá muito bem para as notícias correrem. Então, um ia comunicando com o outro, brincando. Noé está 120 anos fazendo uma arca. Ele disse que agora vai vir o dilúvio. E ele entrou na arca. Zombar de Noé como lá nos dias de Ló, né? Ló pregou ali para os seus futuros genros e eles viam Ló como se estivesse ali zombando. Zombando, lunático, né? Ah, Deus, vai cair fogo do céu. Fogo? Não cai não existe isso.
Deus é poderoso. A igreja deveria estar como Noé. Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E a igreja deveria estar triste dentro da igreja, no sentido que, quando se fala do arrebatamento, porque tem crente cujo pai e mãe não é crente. Tem crente cujo esposa, ou vice-versa, marido, ou filhos, ou irmãos, que ainda não são, que vão ficar para não somente participar do governo do anticristo, mas também, como está escrito, 1/3 da terra vai morrer, com pragas, com dores, com sofrimento, e ainda depois, ser condenado a uma eternidade sem Deus, no lago de fogo. Como que a igreja deveria pensar num momento desse? Como que a igreja que discerne os tempos e sabe que estamos passando pelos últimos dias, deveria se sentir? Porque quando o dilúvio começou a cair, as pessoas corriam um para um lado, outro para outro, subiam para lugares altos, mas tinha aqueles que batiam na arca também, querendo entrar. Só que Deus, o Senhor, lacrou, fechou a arca por fora. Por fora. Não foi só Noé que fechou por dentro, Deus fechou por fora. Não dava para abrir a arca. A porta da graça se fechou. Não mais existe oportunidade. Agora o juízo chegou e a morte chegou para todos aqueles que não creram em Deus. Olha o que Jesus faz. Ele compara aquele dia com o dia do arrebatamento. Dia de tormento, de dor. Olha, Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o 39. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 8 pessoas entrou na arca. Nós estamos aqui numa cidade de Condeúba, Bahia. Quanto é mais ou menos o número da população daqui? Creio que 18, né? 18 mil para cima. 18 mil para cima um pouco, né? Agora, quantas pessoas se encontram no culto, na igreja? Pouquíssimas. Você acha que tem 10% desses 18? Tem 5% desses 18? Não somente semelhante aos dias de Noé, mas semelhante também aos dias de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão disse, Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? E se tiver 50 justos nessa cidade? A cidade era populosa. E Deus disse, se tiver 50 justos, eu não destruo, não. E se tiver 45, se tiver 40, se tiver 35, se tiver 20, se tiver 10, eu não destruo, não. Mas a cidade foi destruída porque não tinha. E Deus livrou um justo Ló. Um justo. Numa cidade toda. Assim também nos dias de Noé. Comiam, vai vir o dilúvio. Casavam, vai vir o dilúvio. Brincavam. Crente, lute pela tua família. Ore pela tua família, para que ela se converta. Busque em Deus uma revelação e uma direção para alcançar o coração da tua família. Porque Noé viu os seus irmãos ficarem, suas irmãs ficarem, tios ficarem, primos ficarem. Ele viu. Foi doloroso. Agora Jesus diz aqui, vai ser igualzinho. Vai ser igual. O arrebatamento vai vir, não vão ver. Infelizmente, muitos que estão dentro das igrejas não vão ver também o arrebatamento. Porque crê de boca, como Jesus falou, esse povo me louva
com os lábios, mas e o coração? está longe de mim. E aí? Jesus fala a verdade. O culto, como já foi falado em um outro vídeo anterior, o louvor, a adoração, dízimo, oferta, reino de Deus, é para quem ama a Deus. Quem ama a Deus vai sem esforço algum, não tem que ninguém ficar pegando no pé. Não tem que ninguém ficar insistindo. Os animais que se salvou foi a Noé. Não foi correr atrás de galinha, não. De bode, não. Eles entraram. Os que Deus chamou. E Deus tem chamado o mundo ao arrependimento. Mas eles não têm crido. Não é só isso. Olha, Amós capítulo 5, a partir do versículo 18, se não falha a memória, vou pedir para que o evangelista, ele faça essa leitura. Olha o que diz do dia do Senhor. Olha o que diz. Amós capítulo 5, a partir do 18. A partir do versículo 18. O que diz? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e encontrasse um urso, ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Amém. Olha o que está escrito. Versículo 18. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será de escuridão? Não será de morte? Porque um homem encontrando o leão, ele vai morrer. Fugindo do leão, ele não vai escapar, porque ele vai encontrar um urso. E se ele fugir do urso, ele chegando numa casa, encostando numa parede, a víbora vem e o morde, ele morre. Para os salvos, como para Noé, que estava dentro da arca, provido de alimento, com as pessoas que o amavam, esposa e filhos e nora, ele estava bem. Mas para quem estava fora, foi um caos. Tinha esposas e maridos fugindo da água e morreram juntos. Tinham mães com seus filhos no colo, que fugindo das águas, morreram juntos. Assim também, quem estiver dentro da igreja, que é o corpo de Cristo espiritual, vai estar bem, como Noé. Mas quem estiver fora, na rebeldia da palavra, na incredulidade dos corações, vai estar mal. Então os que estão dentro têm que chorar assim pelos que estão fora. Porque vai ser dia de trevas para eles, não de luz. Vai ser luz para quem está dentro da arca, isso é, da igreja. Vai ser trevas para quem está fora da arca, isso é, da igreja. Não vai ser um dia fácil. Aí você diz, poxa, mas Deus não é amor? Deus é amor. Mas abre a sua Bíblia aí, em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Olha Deus falando. O evangelista aqui, ele citou Atos 17, que Deus quer que todo mundo se arrependa, seja salvo. Mas a palavra do arrependimento tem sido pregada. Quando João Batista começou a pregar, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou a pregar, Jesus também disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E desde lá, os apóstolos têm pregado, os profetas verdadeiros têm pregado, os pastores de Deus têm pregado, arrependei-vos. Mas as pessoas amam mais as festas, até mesmo a igreja. Se for dia de doutrina, vai poucas pessoas. Se for uma festividade, enche que não cabe as pessoas. Pensa aí como as pessoas amam as festividades, mas não amam a doutrina, a palavra, o mandamento. Vai ser um caos naquele dia. Olha, versículo 11. Disse-lhes,
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó nação de Israel? Olha, Deus está falando com o próprio povo. Por que vai morrer? Por que vai morrer? Se converta, abandona o pecado. O arrebatamento está chegando. Vai ser um caos para quem ficar. Vai ser um dia de trevas. Porque tem alguns cristãos que estão em falta com Deus, transgredindo os mandamentos, não amam os cultos, não ama a palavra, não comunga com os irmãos, não tem amor fraternal e está achando que está tudo bem. Então, por isso que tem a expressão em Amós 5:18. Por que vocês pedem um dia do Senhor? Vocês não estão preparados. Em Gênesis, capítulo 7, Noé estava preparado. E Deus sabe livrar o justo, né? A importância de dar crédito à palavra, de ouvir e obedecer, porque o verdadeiro amor se manifesta na obediência. Como Jesus falou lá em João 14:15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Como Noé ouviu e cumpriu aquilo que Deus determinou, ele foi salvo. Como Ló, lá em Sodoma e Gomorra, ele ouviu, ele pregou para aqueles que seria futuro genro, eles zombaram, não acreditaram, Ló escapou e os seus genros foram destruídos. Assim, nessa geração, está sendo pregado o Evangelho. Deus não faz nada antes de revelar os seus profetas. Deus tem usado muitos para pregar a palavra de Deus, mas não dão crédito, zomba desses que estão aí espalhados por esta terra, anunciando a volta de Jesus e o juízo sobre toda a humanidade aqueles que não creem na palavra. Antes dessa pandemia começar, profetas estavam profetizando as nações. E profetizaram contra o Brasil. E quantas vezes o Espírito Santo falou conosco? Joel 2 fala que Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne e os jovens iriam sonhar sonhos proféticos. Aliás, os jovens iriam profetizar, os anciões iriam sonhar sonhos proféticos. E é o que tem acontecido. Nós estamos numa cidade chamada Condeúba, Bahia, e os sonhos a respeito de Condeúba é de destruição. Não somente 1, nem 2, nem 3, nem 10. Mas muitas pessoas de algumas denominações, não só de uma única, têm sonhado com a destruição. Até pessoas descrentes têm tido sonhos, e não é só sonhos, e até mesmo visões, de um mal vindo sobre Condeúba. Só que em Condeúba, prega o Evangelho, convida as pessoas para ir para a igreja, elas não vêm. É só em Condeúba? Claro que não. São Paulo é a mesma coisa, as capitais é a mesma coisa, cidades do interior é a mesma coisa. Tem pessoas que se enfurecem ouvindo a palavra de Deus, porque tem que abandonar o pecado, e elas amam o pecado, então vai vir sim a mortandade. Essa semana mesmo, ontem, o irmão me contou em um sonho que iria escapar de Condeúba somente uns 10% de pessoas, os demais iam morrer. Isso não vai acontecer não. Não vai acontecer? Está vindo um mal aí. Mas o vírus chegou aí, é mal, mas está vindo coisa pior. E vai acontecer. Mas se não acontecer hoje ou amanhã, tá vendo? O pastor pregou e não aconteceu nada. Mas as coisas de Deus, pode passar um dia, pode passar um ano, pode passar 10 anos, acontece. Como esse mal que veio sobre o Brasil. Quantos anos atrás não pregávamos sobre isso? Vai chegar, vai vir o mal, vai chegar aqui em Condeúba. E não chegou? Talvez muitos podem pensar assim, mas é um sonho. Apenas um sonho. Mas se você vai para a Bíblia, você vai ver Daniel falando, não pertence, o sonho a Deus, como José também, na interpretação ali, daquele sonho ali do rei ali. E também nós vamos para o Novo Testamento, também nós vemos, que José foi avisado em sonhos, Os magos foi avisado em sonhos, e eles discerniram, creram, e obedeceram. Você vê que é só sonho. Só sonho? Uma pessoa, 2, 3, 10, só sonho ruim? Igreja, fica firme, não só Condeúba, mas
Brasil e mundo, aonde esse vídeo chegar, que você possa também compartilhar em nome de Jesus Cristo. E que você possa se preparar. Porque em 2 Pedro capítulo 3, diz que o mundo agora não vai acabar em dilúvio não. Mas o mundo vai acabar em quê? Fogo. Em fogo. Ó, 2 Pedro capítulo 3, do versículo 10 em diante. O versículo 9 vai dizer que Deus, semelhante ao que você leu em Ezequiel 33, 11, em 2 Pedro 3, 9, vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Pelo conhecimento da verdade, se preparem e sejam salvos. Por quê? Olha do versículo 7 em diante. Os céus e a terra que existe agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os céus e a terra que agora estão aqui, ó, que você está conhecendo, está reservado pela mesma palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Se começarmos do início, vamos ver que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Dessa mesma forma, o mundo agora está reservado pela palavra de Deus para ser queimado, destruído. Que os homens ímpios vão perecer. E versículo seguinte. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? O céu vai se queimar, abobada. A terra vai se queimar, os elementos vão ser todos abrasados pelo fogo de Deus. Deus, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Antes que os homens venham conhecer essa verdade e fugir desse mal. Aonde? Buscando a face do Senhor, como está escrito. Buscai-me E viveis. E vivei. Buscai e vivei. Então, assim, quanto tempo está sendo anunciado um juízo? Quanto tempo? Quando Israel saiu do Egito, antes, 400 anos, o Senhor falou a Abraão, sabe que o teu povo será escravo numa terra alheia? Mas eu vou julgar esse povo. Vou julgar. Eles vão sair prósperos. E tem uma coisa. Quando o Senhor diz, quando eles saírem, eles vão conquistar as terras. Porque ainda não está cheia a medida do pecado. Que terra que eles herdaram? Canaã. Canaã era da descendência de Cã. E Deus tinha dado a eles. E eles tinham conhecimento de Deus. Quem estava ali? Os heveus. Quem estava ali? Os jebuseus, os heteus e tantos outros. Umas 8 nações. E eles tinham uma capital lá em Jebus, que é Jerusalém. E lá tinha um homem de Deus, semelhante a Cristo, Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o que está escrito. Semelhante a Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. E esse povo ouvia a palavra de Deus. Mas Deus anuncia a Abraão. E depois Deus usa até Moisés para falar em Deuteronômio 18. Sabe por que vocês estão entrando aí? Não é porque vocês são melhor que eles, não. É porque eles contaminaram a minha terra. Então eu vou tirar eles por vocês. Mas, se vocês agirem como eles, também tiro vocês.
Quando Deus diz que eles contaminaram a terra, é porque eles não ouviram o sacerdote Melquisedeque. Foi aumentando o pecado, e aí cumpre o que Deus falou em Gênesis 18. Abraão, a medida do pecado deles alcançou um patamar que Deus não poupou, veio lá e os destruiu. Assim também como nos dias de Noé, tinha gigantes lá. A família dos Enaquins, e não só essa, tinha gigantes lá, mas Deus os tirou de lá. Então, por todas as gerações, quando o povo se rebela contra Deus, Deus tira. Nações inteiras. Mas Deus só fez isso no passado. Aonde estão os astecas? Só foi os astecas que desapareceram da face da terra? Não teve outras civilizações que sumiu? E essa vai ser mais uma, porque não amam a vinda de Cristo, não desejam um conserto com Deus. Até mesmo alguns dentro das igrejas querem escolher a forma de servir a Deus, como se Deus fosse o servo, sendo que Deus é o Senhor. Olha o que está aqui em 2 Pedro, os céus e a terra vai passar, a terra e o céu vai ser tomado pelo fogo, vai ser destruído. Mas aquele que crê em Deus, que obedece a Deus, vai permanecer para sempre. Noé alcançou graça. Eu sei que é difícil. Tem alguns na igreja que, se Jesus vir, será que eu vou? Será que ficou a indagação no coração dos filhos de Noé? Quando as águas começaram a levantar a arca, ai meu Deus, será que essa arca vai suportar? Será que não passou isso no coração deles? Sei que as coisas são difíceis, mas você, meu irmão, você, minha irmã, você precisa lutar, porque é com dificuldade. E o justo se salva. É fácil? Não. E outra coisa, não é só isso. Está dizendo que o justo apenas se salva. Olha o que Deus diz de Noé, de Jó e de Daniel em Ezequiel 14. É isso, que Deus, havendo de enviar um juízo, Deus não vai poupar a cidade nem a nação. Ainda que Daniel, Jó e Noé estejam nessa cidade, somente eles escapariam, nem esposa, nem filho, nem ninguém. Eles, pela justiça deles, pela forma que eles buscam a Deus, se salvariam. Os demais não. Olha que forte. Então, apenas o justo apenas se salva. O justo não salva a esposa justa não salva marido, o homem justo não salva filhos, apenas se salva. A alma que pecar, Ezequiel 18, essa morrerá. Mas a alma que santificar, essa viverá. Não é simples entender, mano? Não é simples, igreja, entender? É com dificuldade que o justo alcança a salvação, porque tem que enfrentar esse mundo, tem que dizer não para o mundo, não pode amar o mundo. E ele apenas se salva, não vai poder ajudar ninguém. E agora? Buscando pelo conhecimento e se esforçando a fazer a cada dia cumprir a vontade de Deus, né, nas nossas vidas, como está escrito em 1 João, que as coisas desse mundo, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, essas coisas vão passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Glórias a Deus. É só o que faz a vontade de Deus, é só aquele que nega a si mesmo as vontades próprias e vive a palavra. Você leu aqui. Nós sabemos de todas essas coisas, do dilúvio, do arrebatamento, da tribulação, da volta de Cristo, do governo do anticristo. E o que estava lá aqui, que você acabou de ler em 2 Pedro 3, sabendo de todas essas coisas, que pessoa devemos ser? Em santidade, piedade, né? Preparando. Como convém andar? Santidade, piedade. Paulo, quando ele escreve ali a Tito, ele vai dizer que a graça manifestada em Cristo Jesus ensina o homem, né, a viver no presente século de maneira moderada,
de maneira santa, piedosa, e muitos entendem totalmente diferente. Acha que a graça de Deus é passaporte para o pecado, e não é isso. Deus, ele nos dá uma oportunidade. Essa graça é uma oportunidade de nós mudarmos, de nós santificar para que venha receber a salvação, a vida eterna. Exatamente. Você citou Tito 2,11 em diante. Que pessoa devemos de ser em 2 Pedro 3? A graça nos ensina. Agora, meus amados irmãos, por você mesmo, pela sua família, tema e trema diante do Senhor. Sirva a Deus na beleza de sua santidade. Como você disse assim, a graça não é um passaporte para o pecado. A Deus, e também para a prosperidade aqui. Se o próprio Jesus disse, não ajunte tesouro na terra, as pessoas querem juntar. Uma outra situação grave. Tem muito crente enganado. Tem muito crente chateado, indiferente com outros irmãos, achando que o irmão tem culpa. Quando também a própria pessoa tem a sua própria culpa. Então não importa quem errou. O importante é quem quer acertar, quem ama, quem perdoa, quem tem misericórdia, quem usa de compaixão, quem estende a mão para levantar o caído. Porque se guardarmos, está escrito também, claro, em Hebreus 12, 14, segue a paz com todos. Mas tem pessoas que não conseguem seguir a paz com todos. Segue a paz, mas é porque ele errou comigo, ela errou. Meu amado, enquanto nós erramos com Deus, assim como Deus nos perdoou, o mandamento é esse. Fazer o quê? Perdoar também. Foi até falado ali, né, quando nós estávamos conversando, quando Jesus ali está junto ali dos fariseus, daquele povo ali, vai dizer assim, pensa vocês que os galileus pecaram mais do que vocês? Não. Se não arrepender de igual modo, não vai ver a salvação. Então, todos nós temos que arrepender. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Você vê que, também é citado aqui, Hebreus 12, 14, segue a paz com todos e, não é só a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem como eu estar santo se eu estou indiferente com alguém. E agora? Bom, mas vamos ficando por aqui, amém? Amém. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. E a nossa oração é para que você, como povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, igreja, seja em tudo abençoada e abençoado com a revelação verdadeira da palavra de Deus por meio do Espírito Santo e que seja a tua vida aqui, enquanto esperamos o arrebatamento, uma bênção, guardado por Deus, livre do mal, pelo poder do Espírito Santo e que teu dia seja favorável para a glória de Deus, amém? Deus abençoe, aquele abraço, aleluia. Amém. A graça e a paz seja com todos. Que venha refletir nessa palavra dita, que venha buscar sempre por conhecimento de Deus. Grande abraço a todos.